Oi, tudo bem? Então, eu queria reagir a um vídeo que eu acabei de receber pelo WhatsApp sobre aborto e eu achei que seria bom apresentar alguns dados e algumas questões para a gente pensar. You gotta know the truth, because the truth will set you free. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician-gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a third trimester induced abortion, which is performed at 25 weeks to term. At this point, the baby is almost fully developed and viable, meaning he or she could survive outside the womb if the mother were to go into labor prematurely. Então, o vídeo, ele faz parte, ao que eu entendi, né? Ele faz parte de uma campanha que apresenta procedimentos de aborto, né? E esse vídeo em específico, ele apresenta um procedimento de aborto induzido que acontece entre a 25ª semana de gestação até o momento em que o bebê nasce, né? Então, esse procedimento pode acontecer entre a 25ª semana e o momento que o bebê nasce. O médico que apresenta o vídeo ele é chamado Anthony Levatino. Ele é um obstetra ginecologista e ele diz que já fez mais de 1.200 abortos, é o que ele fala no vídeo. Até no final do vídeo, segundo ele, depois de fazer um procedimento, depois desse tanto de aborto que ele já tinha feito, ele olha para o feto e pensa: esse feto poderia ser o filho ou a filha de alguém. E a partir dessa reflexão que ele tem lá naquele momento específico, ao que eu entendi, ele começa a revisar tudo que ele tinha feito antes e se arrepender, e começa então a trabalhar contra o direito de aborto, né? Contra a possibilidade do aborto, contra as mulheres poderem abortar. E aí, bom, apresentado o vídeo, em síntese é isso. Eu queria trazer algumas questões. Primeiro, que é um homem falando sobre o aborto, né? Não é qualquer homem, é o homem que tem o poder, o conhecimento médico, é o homem que realiza ou que pode realizar profissionalmente o aborto, ou seja, um médico, né? Então, e isso não é uma questão secundária. Isso que? O fato de ser um homem. Eu desafio a vocês a encontrar, não é, vídeos, pelo menos esses que circulam, né? É muito mais fácil a gente encontrar homens falando sobre aborto do que mulheres. E não estou me referindo a qualquer mulher, estou me referindo a médicas, né? A obstetras, a ginecologistas mulheres, falando sobre o aborto de uma perspectiva profissional científica e não de uma perspectiva moralista, religiosa. Se o aborto é sobretudo uma questão ligada ao corpo da mulher, à experiência da mulher, à capacidade reprodutiva da mulher, por que nós sempre temos, de forma recorrente, numericamente majoritária, homens falando sobre isso, não é? Homens falando sobre o outro corpo. E aí vocês podem questionar: mas a reprodução ela precisa do masculino e do feminino para acontecer. Ok. Mas sem a participação masculina, nós não temos a gravidez, nós não temos o feto, nós não temos uma mulher grávida. Ok. A reprodução é uma questão que diz respeito à totalidade da sociedade, não somente às mulheres. Ok. Mas vejam e percebam que no centro dessa discussão toda está o corpo da mulher. Então, desde o momento em que o óvulo é fecundado até o momento em que um bebê nasce, o corpo da mulher é protagonista. O corpo da mulher, ele é determinante para que o processo da reprodução aconteça, não é?
não somente o fato de ser fecundado pelo macho, pelo espermatozoide masculino. Só que na discussão do aborto, essa centralidade do corpo feminino, da importância da mulher para a gestação, ela se dissolve, ela se perde. E aí a gente tem que perguntar por que isso acontece, não é? Por que para discutir sobre o aborto a gente não tem mulheres? Por que as mulheres que são fundamentais no processo de reprodução humano, por que elas também não estão presentes no debate sobre isso, no debate sobre o aborto, né? Por que esse debate é sempre protagonizado majoritariamente por homens e de uma perspectiva masculina e masculinizante, mesmo quando a gente tem o caso de mulheres discutindo o aborto, né? É importante a gente perceber de qual perspectiva essa discussão está sendo feita. Se é da perspectiva que favorece os homens, ou se é da perspectiva que centrada, né, a partir das mulheres. Bom, o segundo ponto que eu queria discutir é que no vídeo, o corpo da mulher, ele quando o vídeo está enquadrando o feto, né, os procedimentos cirúrgicos, porque o objetivo do vídeo é mostrar o tipo de procedimento de aborto, né? Então, tem o corpo da mulher cortado no perfil, em perfil, como uma lâmina, né? Para a gente entender ali aonde está o feto, aonde é o útero, aonde é a vagina, como que são introduzidos os medicamentos e o procedimento cirúrgico, né? E aí eu queria chamar a atenção para isso. O corpo da mulher é retalhado, o corpo da mulher aparece fragmentado, ele aparece como objeto, né? Como objeto recortado, inclusive, minuciosamente recortado. E o corpo dessa mulher aparece como um receptáculo do bebê, como um contexto do bebê, do feto, né? E esse corpo, ele é demonstrado retalhado, cortado, segmentado, né? Destaca-se apenas ali o lugar da vagina, do útero. Então, isso é um procedimento que não é um detalhe. Porque quando a gente está fazendo as discussões que eu acompanho sobre o aborto, é sempre essa. Tira-se o contexto geral da gestação, tira-se o contexto geral do porquê que aquele feto existe, onde ele existe, como ele existe, e foca só no feto. Isso é feito quando a gente está debatendo o aborto. A gente desconsidera as questões econômicas, afetivas, culturais que levaram a mulher a ficar grávida. A gente desconsidera as condições econômicas, psicológicas, para que esse bebê nasça, para que esse feto nasça. A gente desconsidera o contexto posterior ao nascimento e fica apenas numa discussão sobre o feto. Então a gente retira o feto de um contexto sociocultural mais amplo e fica discutindo só se a gente é a favor ou não do aborto. A gente não discute o que levou a mulher a engravidar e como essa gravidez vai acontecer no futuro, depois que esse bebê nasce, como que vai ser a vida desse feto. Da mesma forma, no vídeo, existe também uma objetificação, um recorte muito severo, né? Porque você foca o útero, a vagina e o corpo com um corte, né? Perfilado. A gente vê o corpo da mulher de perfil cortado para ter ideia de como funciona, em que lugar que está o bebê, o feto, a vagina. Então a gente vê uma parte do corpo inteiro. E esse procedimento coincide com o que eu acabei de dizer. Quando a gente está discutindo o aborto, a gente faz uma discussão muito focada no feto, separando o feto desse contexto anterior e posterior, que é fundamental. Se a gente está preocupado com a vida, que seja uma vida com dignidade. Então não dá para eu defender o aborto desconsiderando a dignidade do pai, da mãe, principalmente da mãe, e as condições que essa criança vai ter de se tornar um sujeito, né?
Então, que dignidade é essa desse feto? A gente está preocupado, eu digo sociedade, né? A sociedade está preocupada só com o fato desse feto nascer, mas não está preocupado com as condições da mãe, com as condições da família anterior, que produziram a gravidez, e nem posterior, né? Com o acolhimento, com assistências, com políticas públicas, com procedimentos, né, para que esse feto, depois que ele nasça, ele tenha condições de se tornar uma pessoa, um sujeito, e ter a sua dignidade preservada. Até o vídeo em questão, ele foca no feto o tempo inteiro. O feto aparece integralmente e conta-se uma história do feto, né, desde quando ele está na barriga da mãe, até quando ele recebe o remédio, que ele vai morrer, depois como que ele vai ser tirado da barriga da mãe. Então, a narrativa, a gente tem uma história, a gente consegue perceber uma história, mas é uma história contada do feto. Ele é parte integrante de um corpo, que é o corpo da mulher, de um contexto fisiológico, que é o contexto fisiológico da mulher. Então, eu não posso discutir parte do corpo da mulher em detrimento da mulher, em detrimento do contexto fisiológico maior, que é o corpo da mulher. Né? Então, é muito bom a gente, para esse debate, a gente perceber isso, que a gente não pode fazer o debate sobre o aborto da perspectiva do feto, desconsiderando o contexto maior, fisiológico, né, que é o corpo da mulher. Um outro artifício do vídeo é que a vida do bebê, ela termina quando faz-se o aborto, não é? Primeiro que essa vida nem começou. Essa vida, ela é dependente fisiologicamente da mãe, e é curioso dizer que esse procedimento de aborto induzido, ele acontece durante a 25ª semana e o momento em que o bebê nasce, desse período de tempo, né? Desde a 25ª semana até o momento em que o bebê nasce. Que é justamente, o médico diz no vídeo, que nesse período, se por acaso a mulher tem um procedimento, ela dá à luz a esse feto, esse bebê vai nascer prematuro e ele tem chances de viver, né? Ele tem condições de viver. Então, da 25ª semana até o final da gestação, o bebê, se ele nascer, ele vai nascer prematuro, óbvio, mas ele vai ter condições de viver. E por isso que esse procedimento seria tão injusto, né? Porque justamente ele estaria matando uma vida que teria condições de viver. Essa frase, a vida do bebê vai terminar, é uma frase que apela para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. A vida do bebê. Aí a gente pensa nos bebês, como eles são frágeis, como eles dependem dos adultos, como eles dependem da sociedade como um todo para sobreviver. Então, a vida do bebê terminará é um argumento que apela para os nossos sentimentos, para os nossos afetos, né? Para o nosso imaginário coletivo do que é um bebê, e não para o debate em si, para as outras questões que o debate do aborto precisam abordar, não é? Precisam considerar. A gente não pode fazer um debate sobre o aborto da perspectiva exclusivamente sentimental e afetiva, emocional, não é? Outro ponto muito importante sobre isso é que o aborto, as discussões sobre o aborto, elas não levam em consideração um contexto de poder que determina, que condiciona, né? Determina não, mas que influencia, que molda, que é muito importante nas nossas relações sociais, que é o tal do patriarcado, da cultura patriarcalista, do patriarcalismo, né? E essa cultura que está estabelecida há muito tempo, talvez seja uma estrutura social das mais antigas, desde que a gente se torna humanidade, né? É uma das estruturas sociais mais remotas, é o patriarcado.
E esse patriarcado, essa estrutura social, coloca a mulher numa situação de dependência do homem, de sujeição, de subalternidade, de diferença de poder em relação ao homem. Fato é que as mulheres hoje estão num lugar de poder político, físico, econômico, afetivo, muito diferente e muito inferior ao lugar dos homens. Um outro aspecto é o aspecto religioso. Os debates sobre aborto, eles sempre... Vamos pensar um pouquinho sobre os contextos em que esse debate é feito. Ele é feito muito a partir da medicina, do poder médico, do poder do médico, do poder do saber da ciência médica, né? Do conhecimento científico que a gente chama de medicina, o poder do direito jurídico, né? De todos os conhecimentos relativos ao que a gente entende por direito, e do poder da moralidade. Moralidade, terceiro aspecto. E a moralidade, ela é estruturada a partir dos acordos, dos pactos religiosos. Então, cada religião vai construir um ordenamento moral, vai definir o que é certo e o que é errado, não é? O que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Então, esse ordenamento é um ordenamento moral que vai mudar de religião para religião. E a religião, ela é um esteio da cultura. Então, culturalmente, as concepções de bem e mal, de bom e ruim, de certo e errado, culturalmente essas concepções vão ser diferentes. Se muda a cultura, muda a concepção. O que uma cultura considera como certo, pode não ser certo para outra cultura, não é? Então, o debate que se faz sobre o aborto, ele sempre está ancorado, esse debate majoritário, esse debate do senso comum, esse debate do WhatsApp, das redes sociais, não é? Que aparece na televisão, nas mídias hegemônicas, esse debate está sempre ancorado num aspecto muito forte religioso. E aí a gente tem que pensar, a sociedade, a humanidade, os países, os estados, os municípios, não é? Eles são formados por pessoas de diferentes matrizes religiosas. Nós temos cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos protestantes. Eu nem sei se, em estrito senso, o espiritismo é cristão, mas enfim, tem uma capa cristã muito grande. Aí nós temos religiões de matriz indígena, nós temos religiões de matriz africana, uma gama muito grande de religiões, portanto, de perspectivas morais diferentes, não é? Como eu falei, cada cultura tem valores e esses valores vão mudar de uma cultura para outra. Então, ok, eu posso até entender que para os cristãos católicos ou os cristãos protestantes, o aborto seja errado, seja ruim, seja mal. Beleza, mas a sociedade não é, na sua totalidade, cristã católica, cristã evangélica, não é? Então, se os católicos têm como a defesa à vida do feto como um elemento muito importante, beleza, que essa discussão seja feita no interior da sua comunidade. Mas essa discussão, quando ela for levada para a coletividade, ela vai ter que levar em consideração que a religiosidade tem o seu limite. Quando a gente se pensa em termos de sociedade, a gente tem que deixar a religião de lado. Por quê? Porque a sociedade tem várias religiões. Então, se eu for levar a religião em consideração para fazer debates coletivos, eu vou estar sempre colocando o meu aspecto religioso na relação, na diferença, na tensão com outro aspecto religioso. Então, isso é muito importante a gente dizer. Quando a gente vai fazer debate sobre aborto, a gente não pode trazer elementos religiosos, ok? Por esse motivo. E o último motivo é que a política, né? Por que os debates religiosos, moralistas, eles são tão... A gente vê com tanta frequência nos debates políticos, na boca de políticos, né? Porque esse debate ele produz engajamento, ele é um debate popular. Quando a gente vai falar sobre aborto,
afeta todo mundo, afeta todas as pessoas. As pessoas é um tema, é um assunto que as pessoas querem falar, querem participar, querem ter opinião. Então, e isso acontece não só com o aborto, mas acontece com todos os elementos morais. Qualquer pauta moral afeta muito as pessoas e as pessoas querem se pronunciar, querem participar do debate. Eu recebi um vídeo sobre o aborto, eu tenho essa opinião, eu vou compartilhar. Depois eu vou compartilhar e vou nos comentários conversar com as pessoas sobre isso. Ou então eu assisti uma matéria sobre aborto na televisão, vou conversar com meu vizinho, estou lá no meu ambiente de trabalho, vou conversar com o meu colega de trabalho. Fulano, você viu aquela matéria? Papapá. Então, esses debates morais, eles produzem engajamento. Eles são debates populares e os políticos precisam ser populares. Porque se você não é popular, você não é eleito. Se você não é conhecido, você não vai ser votado. Então, os políticos recentemente usam muito a pauta moralista, os assuntos moralistas, para aparecer, para serem conhecidos, não é? Vamos fazer um resgate histórico aqui, porque o que tornou o Bolsonaro conhecido politicamente foi sempre um debate moral muito, muito, muito acentuado, né? Antes de ser o presidente do Brasil, ele era um caso peculiar, não é? Ele era uma palavra que se usava muito no passado, né? No século XIX, ele era um político pitoresco, ele era um exemplo, né? Que as pessoas falavam, sabe aquela pessoa super radical? O Bolsonaro, né? Ele era um exemplo, ele era um modelo, ele era um estereótipo, né? E ele se tornou conhecido e ele é o atual presidente do Brasil. E todo mundo sabe que na campanha ele usou pautas morais para fazer seu nome. E ele continua usando pautas morais para desviar a atenção do que realmente é importante, não é? Então, a mamadeira de piroca, o kit gay, que foi muito debatido no período da campanha, que são pautas morais, que são relativas à sexualidade, à diversidade sexual, e atualmente da mesma forma, né? Um debate moral, sempre sobre a Covid, sobre os aspectos econômicos, sobre a divisão do poder, a democracia, é sempre ele enxerga a sociedade e esses assuntos de uma perspectiva moralista. Bom, então é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês, não é? Espero que eu tenha me feito entender. E aí aguardo vocês para a gente conversar.